Fala, Elvio. Fala, Fran, cabe uma explicação aqui, né? Eu Pois é. acho que ninguém viu a gente gravando juntos até hoje aqui. É a primeira vez que a gente está fazendo uma gravação juntos no mesmo ambiente e tem um motivo para isso, né? Tem uma boa causa para a gente estar gravando isso juntos aqui, que é o Tiradentes em Cena. A gente vai participar de uma roda de conversas no Tiradentes em Cena, justamente trazendo a visão psicanalítica para o teatro. Não é isso, Fran? Sim. Enquanto a gente grava, a gente vai participar, mas eu acho que até o vídeo sair, a gente Já voltou. já participou. Inclusive, a gente tá postando algumas coisas, né, no Instagram. Vou ver se depois eu faço alguma coisa aqui pro canal para eles verem como que foi essa trajetória Legal, vai nossa. ser legal. Sim. E contar uma coisa que eu não sei se o pessoal sabe, né? Mas a gente nunca tinha se visto pessoalmente. É a primeira vez que a gente se encontra pessoalmente. Olha o mundo que a gente vive hoje. Eu já conheço a Fran há um tempinho, né? Alguma coisa em torno de 1 ano e meio. Né? E a gente começou a fazer o podcast juntos, mas eu em Carrancas e a Fran em Contagem. E é a primeira vez que a gente está tendo essa oportunidade de não só gravar o podcast juntos, né, no mesmo ambiente, mas também da gente se conhecer melhor, né? Porque afinal de contas a virtualidade que hoje existe no mundo não é tudo, né? Existe a relação física, evidentemente, esse contato físico aqui que é importante para a gente. Então, que a gente tenha novas oportunidades de fazer gravações juntos, do jeito que nós estamos fazendo hoje, hoje em Tiradentes, mas não necessariamente em Tiradentes. E vamos ao episódio de hoje. Vamos, olha, mas só prestei atenção que globalização, né? Contagem, Carrancas, mas estão gravando em Tiradentes. Isso. E tô esperando o convite para conhecer Carrancas. Chegaremos lá, chegaremos lá. Então vamos lá, vamos conhecer o episódio de hoje. Vaidade ou narcisismo? O que funciona a nosso favor e o que funciona contra nós? Como identificar se estamos falando de características ou transtornos? Mas antes de falarmos mais sobre isso, roda a vinheta. De qualquer forma, Fran, esse episódio de hoje pode ser polêmico, né? Dá para polemizar bastante. Eu não vou ser polêmica, não. Vou deixar os polêmicos com você. O que você acha? Eu sempre polemizo. Tristeza isso, eu sempre polemizo. Mas vamos em frente. Vamos. Aqui eu quero trazer essa diferença entre a vaidade e entre o narcisismo. Mas antes que eu traga essa diferença que a gente propôs inicialmente, Elvio, você conhece sobre o mito de Narciso? Essa não é difícil. Essa não é difícil. A gente está falando da mitologia grega. Para quem nunca fez essa busca, essa investigação, Narciso era um jovem belo e muito vaidoso. E ele tinha muita dificuldade de aproximação com as pessoas, porque ele se considerava uma pessoa extremamente diferente dos outros e não achava que existia ninguém à altura dele em termos de beleza para que ele pudesse se relacionar. Inclusive com a ninfa Eco, né, que foi o grande ponto aí de divergência, vamos dizer assim, nesse momento, porque como castigo a essa rejeição que o Narciso tinha, ele foi a um lago, viu a imagem dele no lago e se apaixona pela imagem dele no lago. E se apaixona de uma forma absolutamente incondicional, a ponto dele não conseguir se afastar da imagem dele. E aí ele fica na beira do lago e acaba definhando de fome e sede, porque nem na água ele conseguia mexer, e ele morre por conta desse excesso de vaidade dele, vamos dizer assim. E no local onde ele morre, nasce a flor Narciso. Sim. Acertei? Acertou, parabéns. A partir desse mito, eu quero trazer essa diferença, né, entre a vaidade e o narcisismo. Então, a vaidade, ela traz essa questão de admiração, do reconhecimento externo, que é importante também para a nossa vida, é importante para uma questão de autoestima, autoconfiança. Também tem essa questão da gente também se arrumar para nós mesmos. Eu acho que não é somente para o outro, né? Então, muitas vezes ali,
Tem pessoas que gostam de passar um perfume para dormir, mesmo morando sozinha, porque gosta de se sentir bem, e isso é extremamente válido e bom para a pessoa. Mas como a gente sempre fala aqui na psicanálise, né, tudo que passa de um limite, a gente tem que começar a analisar. Essa vaidade, ela pode trazer também uma certa fragilidade, uma certa insegurança, quando a pessoa precisa dessa admiração para realmente ser validada, para se sentir bem. Quando isso é exacerbado. A gente sempre precisa de um tipo de validação, né, Elvio? Mas a gente tem que tomar cuidado o quanto essa validação é importante para nós. Se isso nos paralisa ou só se nos dá aquele orgulhozinho normal. Um empurrão na autoestima. Né? É gostoso, né? Então, assim, quando a gente pensa muito nessa questão da vaidade, às vezes a gente faz aquela pergunta: o que vão pensar de mim? Exato. Você já se perguntou muito isso, Elvio? Acho que já tive uma fase da minha vida que eu me perguntava isso, mas passou. Agora passou. Agora eu tenho muita preocupação no que eu penso de mim, mas eu acho que sim, isso acontece e não é pouco, né? Uhum. E ensina pra gente como que passou aí, eu tô precisando de aprender. Muito processo psicanalítico, maturidade, né? Isso aí vai acontecendo ao longo da vida. Sim. Agora a gente vai voltar nessa questão do narcisismo. Então, tá muito na moda falar, tal pessoa é narcisista. E é mesmo, porque todos somos. Então a gente tem que fazer essa diferenciação também do que é um transtorno de personalidade, que é realmente algo patológico, e o que é um narcisismo estrutural, um narcisismo normal da nossa vida, né? Então, primeiramente, eu quero explicar bem resumidamente o narcisismo primário, que é quando a gente nasce, que a gente não tem a ideia de que nós somos uma outra pessoa. É como se a gente fosse a extensão da mãe. E, além disso, nós nos consideramos seres perfeitos, né? Seres tipo um alecrim dourado. A gente está no centro de tudo. Então, tem até uma questão, falando na psicanálise, né? O seio bom e o seio ruim. Porque na hora que a mãe chega para alimentar, é o seio bom. Mas na hora que ela demora, por motivo qualquer, né? Às vezes tem outro filho, alguma coisa, é o seio ruim, porque você acha que você é o centro do mundo. Uhum. E isso é importante, todos nós passamos por esse processo, para a gente construir o nosso senso de amor próprio, né? E a gente também, depois, quando a gente vai entendendo que a gente é outro ser, que existem outras coisas no mundo, que a gente tem outros elementos ao nosso redor, a gente passa para a questão do narcisismo secundário, que a gente vai jogar nossa libido, que a gente fala na psicanálise, né, a nossa energia para essas outras coisas. Para atrair, né? Sim. Então a gente vai começar a amar também o outro e não somente a nós mesmos. Mas o que acontece no transtorno de personalidade narcisista? A pessoa continua achando que ela é o centro do mundo. O povo até tava. Eu nem sei se isso ainda é em voga, acho que não, mas o povo falava antigamente das Karens na internet, né? Aquela pessoa que acha que ela é especial, que se ela tiver numa fila de supermercado, por exemplo, ela tem que passar na frente de todo mundo porque ela é melhor do que todo mundo, que ela é um ser único, igual eu brinquei aqui agora, que ela é o alecrim dourado, que ninguém pode contrariar, que não quer receber críticas, né? O que eu acho é o seguinte, acho que é importante isso que você começou a dizer, porque, na verdade, num primeiro momento, o narcisismo faz parte da gente. Né? A gente sempre escuta, vamos dizer assim, na fala popular, dizer, o fulano é narcisista, né? Ele é um cara, assim, a palavra narcisismo ela já começa a ser utilizada socialmente como sendo um termo patológico, e não necessariamente isso é verdade, né? O que você acabou de dizer. O narcisismo faz parte da nossa evolução, o narcisismo primário, onde o bebê é único em relação a tudo que está ao redor, narcisismo secundário. Mas, assim, eu acho que
tem uma coisa importante da gente ver aqui, é que esse narcisismo ele é estrutural e ele pode degringolar, vamos dizer assim, para uma situação que passa a ser uma situação que precisa ser trabalhada dentro dos processos psicanalíticos. E eu faria aqui um reforço à figura da mãe dentro desse narcisismo estrutural, porque nesse processo de individualização do bebê, onde ele passa a perceber que ele não é uma figura única com a mãe ou com aquilo que está ao redor dele, e essa divisão entra no processo do narcisismo secundário, que pode evoluir para uma condição ruim, a própria figura da mãe acaba entrando em uma situação onde ela vai fazer crescer esse narcisismo na criança naquelas falas que às vezes não são tão percebidas assim, que a mãe chega e diz que quem é a criança mais linda desse mundo, quem é o bebê perfeito da mamãe, isso daí acaba sendo um reforço para esse narcisismo secundário, você não acha? Sim, com certeza. Trazendo também essa questão da mãe, também é normal. É normal no sentido, né? Que todas as mães são narcísicas num certo Até ponto. certo ponto. Não patologicamente falando. Porque quando você tem filho, né? Eu não tenho, mas quando você teve filhas, no caso, você esperava alguma coisa para elas. Sim, sim. A gente sempre espera algo. Isso é uma projeção do que você considera correto ou não. Claro. A diferença é o seguinte: se você queria X e às vezes ela quer Y, como que você vai lidar com isso? Você vai se frustrar, descabelar e brigar? Exato. Ou você vai começar a compreender que aquela pessoa é outra pessoa e não é você. Mas eu acho que eu vou deixar essa coisa das mães narcísicas para você, ou mães narcisistas, eu vou deixar isso para você falar um pouco mais na frente. E eu vou pegar aqui esse gancho para falar um pouquinho do transtorno de personalidade narcísico, que foi o que você começou a falar agora. A TPN, o transtorno de personalidade narcísica, ele traz vários sintomas para a gente. Ele traz várias situações que a gente observa. Eu vou trazer aqui alguns desses sintomas, eu vou trazer aqui algum desses sintomas e você vê que o que a gente está falando não é alguma coisa tão difícil da gente ver assim. Não é alguma coisa tão diferente e que é exatamente a dose disso tudo que a gente está falando aqui que vai fazer a diferença para o narcisismo da forma patológica, né? Vamos dizer assim, que a gente está falando. Eu queria começar por um sintoma que ele é bem comum, que é o sintoma de grandiosidade. O que seria esse sintoma de grandiosidade? A pessoa exagera na importância que ela tem, exagera nos talentos que ela tem. A pessoa começa a pegar todas as conquistas, a pessoa começa a pegar todas as conquistas, todos os reconhecimentos, tudo que ela recebe e coloca isso daí num patamar muito maior do que na realidade acontece. Então, esse sentimento de grandiosidade, essa coisa que aumenta tudo aquilo que a gente faz, que a gente passa, é alguma coisa que a gente também vê muito frequentemente dentro desses sintomas de narcisismo que a gente está falando. Um outro sintoma seria a necessidade de admiração. Até certo ponto, todos nós gostamos de ser admirados, né? Que você falou, tudo tem um limite para gente perceber que nós estamos dentro de um grau aceitável, vamos dizer assim, desse sintoma. Mas observa bem, existem pessoas que elas têm uma necessidade muito grande de receber elogios. Elas têm uma necessidade muito grande de serem reconhecidas efetivamente por quem está junto delas, até o ponto de que se eles não forem elogiados, se essas pessoas não forem elogiadas, se essas pessoas não tiverem o reconhecimento que elas acham que merecem, elas ficam profundamente incomodadas, né? E aí começam mais alguns outros sintomas que vêm a reboque com isso. Eu diria aqui que a falta de empatia é um. E eu sempre uso um exemplo que eu recebi dos nossos companheiros da língua espanhola. É muito comum a gente ouvir nos países sul-americanos, onde se usa
a língua espanhola que a empatia é a gente calçar o sapato do outro. Eles explicam dessa forma. E é uma coisa muito interessante, né? Porque calçar o sapato do outro significa que a gente sente aonde o calo aperta. Aproveitando o falo o calo aqui, eu acho que a pessoa percebe aonde está apertando o calo, né? Onde está incomodando de verdade. E essa falta de empatia faz com que a pessoa não se importe qual é a necessidade do outro, qual é o desejo do outro, o que de fato o outro está pensando. Então, o foco é na própria pessoa, não existe mais o outro com quem ele deva se incomodar. Uma consequência, talvez, um sintoma, uma consequência de tudo isso, seria o sentimento de inveja. E vejam só, essa sensação de inveja ela é uma coisa muito interessante, porque a pessoa passa a invejar o que o outro tem, independentemente dela precisar ou não daquilo. Ela olha e fala, mas eu quero para mim. Né? E a pessoa passa a achar que o outro não pode ter aquilo, só ela pode ter. E esse sentimento vai aumentando tanto que chega a um ponto que a pessoa acha que o outro é que tem inveja dela. É uma coisa muito crescente, né? Vamos dizer assim. Um outro, uma outra característica ou um outro sintoma que eu também chamaria de consequência de tudo isso que a gente está falando seria a arrogância. A arrogância ela chega num ponto que a pessoa se sente tão superior que ela pode tratar o outro da forma que ela acha que ele merece e não necessariamente a forma que ele merece é uma forma respeitosa. Pode ser uma forma de tratamento que ele desdenhe do outro, né? Que ele não respeite, não tenha essa, voltando para a empatia, não tenha essa visão do que o outro está sentindo, o que o outro está percebendo. A pessoa passa a ter certeza que ela é extremamente especial. Extremamente especial. Especial a ponto de ser único, de ser diferente de todo mundo. Ninguém está à altura dele. Né? Ele acha que ele merece um tratamento especial e, principalmente, ele passa a selecionar o relacionamento dele com outras pessoas, sentindo que apenas pessoas dentro de um determinado patamar de importância, vamos dizer assim, ou até mesmo de reconhecimento, somente essas pessoas merecem a proximidade desse indivíduo que está dentro do processo de narcisismo. Um outro sintoma também, a pessoa vive dentro de uma situação de fantasia, por conta disso que a gente está falando, uma situação que é extremamente complicada, porque ela se vê sempre com um sucesso ilimitado, ela se vê sempre com um poder ilimitado, uma beleza ilimitada. Tudo para ele passa a ser ideal, tudo para ele passa a ser alguma coisa que foge, vamos dizer assim, vou botar entre aspas aqui, porque a gente sabe que normalidade é alguma coisa muito difícil de se definir, mas acho que vocês vão entender o que eu estou dizendo. Foge da normalidade do que a gente percebe na vida. Né? Então, assim, é uma forma exagerada e irreal de enxergar e de perceber tudo que está ao redor dele. Uma outra característica, um outro sintoma que eu acho que fica até um pouco chato, né, vamos dizer assim, da gente observar uma determinada pessoa, é que ela passa a explorar o outro. Passa a explorar no seguinte sentido, que ela acha que todos os benefícios que acontecem ali cabem a ela, cabem apenas a essa pessoa. Que o outro não merece absolutamente nada do que ele está recebendo. E que ele se preocupa apenas com as necessidades e com os sentimentos dele. Não se importa com o que o outro está pensando. Então, observa, se ele não se importa com o que o outro está pensando, se ele não tem empatia, do jeito que a gente falou agora há pouco, o que acontece é que tudo que ele faz é em benefício próprio. E aí existe essa exploração do outro que a gente está falando. E para a gente fechar aqui, que eu acho que também é uma coisa muito, muito complicada da gente conviver, é que a pessoa passa a não aceitar mais críticas de nenhuma espécie, né?
sejam críticas construtivas, sejam, por exemplo, feedbacks no ambiente de trabalho, onde a pessoa faz parte de um processo que ela precisa receber um feedback numa determinada situação para uma atividade que ela desempenha ou para uma tarefa que ela acabou de fazer. Isso fica muito difícil, porque o que acontece? A pessoa se acha tão perfeita, se acha tão acima de tudo isso, que ela passa a reagir de uma forma agressiva, né? De uma forma, às vezes, inicialmente forte e vamos dizer assim, com uma defesa incondicional, onde ela acha que tudo que ela está fazendo está certo, mas pode chegar a um ponto de agressividade, né? E essa convivência com a pessoa passa a ser muito difícil. Isso aqui é uma amostra de sintomas que a gente está falando, né? Eu trouxe alguns que eu fui selecionando aí de várias publicações, mas assim, eu acho que dá uma boa ideia, né, Fran, do que a gente está tentando falar aí em termos do transtorno de personalidade narcísica. Uhum. Eu quero só frisar uma questão que você falou, que assim, quando o Elvio fala que a pessoa não se importa com o que o outro pensa, é que assim, ela não se importa com as consequências Isso. das ações que ela faz. Ela não se importa com o outro nesse sentido, mas ela se importa muito com o que as pessoas pensam Sim. a respeito dela. Sim. É só para fazer essa diferenciação. E também acrescentar, dentro do que você disse, que ela não se importa com o outro, mas ela pode usar o outro A seu favor. a seu favor. Sim. Então, assim, entrando até nessa questão das mães narcísicas, eu sempre me lembro de mães de competidores de concurso de beleza. Às vezes, a pessoa que está participando do concurso de beleza, a filha, não quer participar, ou até quer, mas assim, ela sofre tanto com as expectativas da mãe. Às vezes a mãe foi Miss, ou teve o sonho e não conseguiu realizar. Então, essa mãe, ela molda a filha de acordo com o que ela queria viver. Então, para ela não importa se a filha está feliz, se a filha está gostando, quais as consequências que essa filha está vivendo. O que importa é o sentimento dela de conquista por a filha ter ganhado como que fala, um campeonato, não sei como é que fala, né, de beleza. Concurso de beleza. Concurso de beleza. Mas eu acho que isso vai ficar mais claro quando você fizer a contextualização da mãe narcisista. Né? Eu acho que vai ficar mais claro para as pessoas perceberem isso que você está falando. Sim. A gente tem uma visão um pouco estereotipada da mãe, porque, claro, né? A nossa mãe é o que a gente pensa de cuidado, de afeto, né? A gente, como bebê, precisa desse cuidado. Se a gente não foi amado de certa forma, ou no mínimo cuidado, a gente não vai sobreviver. Exato. Então a gente precisa desse cuidado. Então a gente fala de mãe aqui, acho que não somente de mãe, né, mas de cuidadores, de pessoas que fazem esse papel. A figura da mãe, né? Não Isso. necessariamente a mãe. Mas a gente fala aqui da figura, do que aquilo representa para você como uma mãe. Então essas mães vão trazer diversas características que o Elvio já trouxe aqui, né? Que são mães manipuladoras, egocêntricas, autoritárias, depreciativas. Então, assim, isso vai gerar no filho, pode gerar no filho, uma baixa autoestima, né? Questões de confiança. Então, essa criança vai crescer num ambiente inseguro. Essa mãe também pode duelar com uma filha, vamos dizer assim, né? Rivalizar. Eu acho que seria a palavra melhor. Sim. Com a sua filha. Só que, olha só que contradição. Ao mesmo tempo que esse comportamento faz com que os filhos se sintam inseguros, eles querem que os filhos sejam perfeitos. Não porque querem que o filho tenha uma vida perfeita, mas porque ela quer mostrar, olha só, eu sou uma mãe perfeita, então eu tenho um filho perfeito. O filho perfeito é a imagem dela ser perfeita. Isso. É isso. Porque quando a gente já ouviu falar, né? Quando a gente tem um filho que faz alguma coisa, a mãe não tem educação. Então, assim, ela quer ser perfeita. Então, ela quer que o filho seja perfeito. Mas a própria conduta dela faz com que ela crie filhos
inseguros e que talvez se demonstrem perfeitos, como eu falei anteriormente, do concurso de beleza. Sim. Por fora tá perfeito, mas por dentro tá o caos, né? E não é fácil viver com uma mãe narcisista, né? Outros pontos que a gente pode trazer aqui, que as mães narcisistas acabam sendo distantes emocionalmente dos filhos, né? Que elas sempre estão preocupadas consigo mesmas, elas estão invalidando o sentimento dos filhos. O que importa é ela. É isso. O que importa é ela. Então imagina você vivendo com uma pessoa, o que importa é somente ela. E pronto. Tá nem aí para o que você vai sentir, para os seus sentimentos, zero empatia, zero essa questão de calçar o sapato do outro. O sapato do outro. Na hora que você falou, eu fiquei até. Falei assim, vou brincar com ela, mas se o sapato for maior, às vezes não aperta o calo, mas vai doer de outro jeito, né? Vai incomodar. Vai incomodar porque o sapato não cabe no pé. Ou vai apertar mais, dependendo do tamanho. Também. Porque justamente em empatia, você nunca vai sentir a dor do outro. Você vai sentir o que você acredita que o outro está sentindo de acordo com as suas lentes. Uhum. Mas a dor do outro você nunca vai conseguir sentir propriamente dito, né? Enfim, voltando para a questão da mãe narcisista, e as mães narcisistas também não reconhecem as suas falhas. Então a culpa nunca é dela, né? E assim, se você está se perguntando, será que eu sou uma mãe narcisista? Porque eu tenho certeza que muitas mães estão aí se perguntando, porque mãe é assim, né? Sempre quer ser perfeita para o filho num sentido bom da palavra, vamos dizer. Se você está se perguntando isso, eu tenho quase 100% de certeza que você não é uma mãe narcisista. Porque se você estiver aí pensando, não, eu realmente sou perfeito, provavelmente você é narcisista. Aqui não cabe a gente perguntar, será que você é narcisista? Porque o narcisista não vai procurar um tratamento, porque para ele se basta. Se ele vai num terapeuta, talvez seja para falar assim, ó, vou lá para testar o terapeuta. Vamos ver como ele é, porque eu quero mostrar que eu sou foda, né? Vamos dizer assim. Então, talvez você pode ter, assim, se visto em alguma característica que isso é normal. Faz parte do nosso narcisismo estrutural. E aí, se você vê que você precisa de mudar alguma questão, aí, de novo, é um processo terapêutico, mas não se preocupe, não quer dizer que você seja uma mãe tóxica, narcisista e tudo isso, né? O que eu acho é o seguinte, Fran, a gente não trouxe aqui, mas nem tínhamos falado nisso antes, mas eu vou trazer um ponto aqui que eu acho que é muito importante, que é a visão da Melanie Klein em relação à mãe suficientemente boa. Eu acho que é disso que a gente estaria falando aqui para contrapor o ponto das mães narcisistas. E eu vou forçar mais uma vez aqui essa visão. A gente não está falando das mães, a gente está falando da figura da mãe. Isso. A gente pode ter uma mãe, aí sim eu estou falando da mãe, uma mãe narcisista, a gente pode ter um pai narcisista, a gente pode ter alguém que está cuidando dessa criança, que assume a figura da mãe, e aí sim a gente está falando da figura da mãe narcisista. Mas a Melanie Klein, ela fala isso da mãe suficientemente boa, né? Faz parte de um dos principais pilares daquilo que ela trouxe para a gente em termos de conhecimento da psicanálise, porque a mãe não pode ser perfeita, a mãe não pode ser ausente. A mãe precisa ser suficientemente boa para que ela tenha o filho seguindo um caminho bom, né? Vamos dizer assim. Mas eu queria trazer agora aqui um pouquinho, e aí, uma vez que alguém teve a figura da mãe narcisista na sua vida, o que acontece com esses filhos? Né? A gente precisa olhar um pouquinho para como esse filho vai seguir na vida dele, para saber como ele vai se comportar a partir daí. E aí eu diria o seguinte, outras coisas que eu vou trazer aqui, um apanhado também de coisas que existe aí nas publicações a respeito, mas observa, um filho de uma mãe narcisista, ele normalmente tem problemas de autoestima. Ele tem problemas de autoestima por quê? Porque falta confiança, falta amor próprio, e isso faz com que ele
não consiga se desenvolver da forma que deveria, porque ele recebeu tudo isso dessa pressão da figura da mãe narcisista dele. Ele tem um sentimento de inferioridade, vamos dizer assim. E esse sentimento de inferioridade, ele pode se transformar num complexo de inferioridade, justamente porque a mãe sempre se colocou superior a ele. A mãe sempre se colocou numa posição onde ele está fora do destaque, vamos dizer assim. E isso pode provocar esse complexo de inferioridade. A dificuldade em ter relacionamentos saudáveis. Isso é uma outra coisa, porque você observa, se os traços da mãe narcisista colocam para o filho uma coisa onde ela é abusiva, onde ela é impositora dentro desse relacionamento, o filho assume isso como sendo verdade e pode ele pode replicar isso nos relacionamentos dele. E aí o que acontece? Ele passa a ele provocar um relacionamento abusivo. Ele pode fazer um relacionamento disfuncional justamente porque ele aprendeu isso, né? Ele trouxe isso dentro da visão da mãe dele. Ou só acrescentando, ele pode entrar em relacionamentos no qual ele só consegue se relacionar se sentindo inferior. Também, exatamente. Eu ia falar isso aqui agora, mas é exatamente isso que você acabou de dizer. Uma outra coisa que ele pode fazer também é a fuga, né? A gente vai falar disso daqui a pouco, né? Mas ele tem a fuga também. E a fuga pode acontecer por vícios. Imagine, a gente já sabe que a dependência química, que o alcoolismo, eles são muito fáceis de serem acessados para que a pessoa possa se anestesiar. Se você está dentro de uma situação de um relacionamento desconfortável, que é isso que a gente está tratando aqui agora, esse filho, essa filha, eles podem buscar o vício justamente para eles se anestesiarem. Né? E dentro dessa anestesia, dessa fuga emocional que a gente está falando, a gente pode falar de transtornos psicológicos que pode ter. Esses transtornos podem ser aquilo que a gente vê tanto por aí, depressão, ansiedade, estresse, né, generalizados. E eu acho que tudo isso é uma consequência também. E pegando esse gancho que você acabou de falar agora, a repetição de padrões pode acontecer em todos os sentidos. Isso que você está falando, ele acaba se envolvendo, né? A pessoa acaba se envolvendo num relacionamento abusivo, onde ela recebe o relacionamento abusivo, que é o que ela conheceu a maior parte da vida dela. Então, essa repetição de padrões pode acontecer, inclusive, dos filhos se tornarem narcisistas em relação aos seus filhos, né? Que é a repetição de padrões. Então, assim, eu acho que tudo isso é uma coisa que a gente precisa perceber se está acontecendo no processo da vida do indivíduo, porque é importante que se interrompa, é importante que, tendo recebido esse tratamento, esse relacionamento de uma figura de mãe narcisista, a gente pode identificar isso nos nossos próprios padrões e buscar uma ajuda, buscar um apoio para que a gente fuja disso. Uhum. A gente quer complementar aqui toda essa discussão, mas bem brevemente, porque a gente até conversou sobre isso, a questão do bebê reborn, tipo, tá no hype aí, a gente quer trazer, mas bem breve, porque também a gente não quer reforçar. Até porque as visões são muito diferentes, né? Né? Enfim, porque o que acontece? Na minha concepção, né, assim, eu não compreendo muito bem, não sei, mas na minha concepção, já tem essa boneca há um tempo, né? Tipo, mais de 20 anos. Já existe essa boneca há um tempo. Particularmente, eu nem sei porque que o hype veio, assim, o que aconteceu, qual foi o... Você me permite dar uma interrompida aqui um instantinho? Eu acho que o que aconteceu é o seguinte, eu mesmo conheço os bebês reborns há muito tempo, né? Por uma questão familiar, enfim, há muito tempo. E eles até onde eu consegui identificar, eles eram um instrumento, vamos dizer assim, de apoio a pessoas que tinham perdido bebês, partos que não foram bem sucedidos. Então, assim, era um instrumento até de um tratamento emocional, né? E eles foram se aperfeiçoando ao longo da vida. Até um tempo atrás, eles eram vistos como realmente
uma boneca, né? Algo inanimado. Exato, uma boneca que era muito perfeita, mas que as crianças brincavam com essa boneca. E eu acho que mais recentemente o que a gente tem visto foi uma transição disso daí para uma situação que eu acho que é o que você vai falar agora. Quais são as possibilidades, vamos dizer assim, de alguém ter um bebê reborn em casa e que tipo de visão pode estar sendo dada para aquele bebê ali naquele momento, né? Sim, porque eu conheci exatamente desse jeito que você falou, né? Porque, claro, a menina, na sua maioria, brinca de boneca. Sim. Então, quanto mais realista, bacana, né? Então, pra mim, essa boneca servia pra isso. Enfim. E depois começou a vir essas questões que a gente tá vendo aí na internet. E assim, eu e o El, a gente não tem ainda um fechamento, uma conclusão formada a respeito. Eu acho que tem que ter um pouco de cuidado, mas a gente pode ver algumas perspectivas. Eu acho que ninguém tem, né? Nem vai ter. Eu acho que tem essa questão que o Elvio falou, que às vezes é como se essa boneca preenchesse um vazio. Mas aí a pessoa tá fugindo também, né, Elvio? É uma questão de fuga de uma realidade que ela não tá conseguindo lidar. Na visão lacaniana pode ser o preenchimento da falta, né? Vamos dizer assim. É um preenchimento da falta, mas assim, né, vai ter muitas discussões. Até que ponto Sim. isso é saudável, né? Qual o limite para isso? Mas até aí tudo bem, tem um respaldo, né? A pessoa sofreu, teve uma perda de um bebê, ou não pode engravidar também, né? Não sei. Então até aí a gente tem aí uma coisa para ser trabalhada dentro da clínica, deve ser trabalhado também. Eu até tive uma vez, quando eu trabalhava numa loja, e uma senhora comprou para a mãe dela uma boneca. Não era uma boneca normal, né? Assim, não era tão realista. Mas a mãe dela tinha Alzheimer. Então, como ela fixou no passado, né? Já que ela tinha Alzheimer, era uma forma dela se sentir melhor. Então, eu acho que aqui também é algo ok, né? Para ter uma qualidade de vida melhor para aquela pessoa que se esqueceu de muitas coisas, que esqueceu do seu presente, né? Enfim, tem pessoas que estão entrando dentro realmente de um processo psicótico, porque para elas aquele bebê realmente chora, realmente está doente, e é aquela questão de realmente ela ver isso acontecendo. Eu acredito que tem pessoas que podem ver que possam ver o bebê mexendo, que possam sentir o bebê com febre. Realmente tem isso. E que também deve ser tratado aí numa questão mais psiquiátrica também. Aí vai ter que entrar com medicamento, né? Vai ter que ter todo um trabalho. E também tem uma coisa que eu acho que são as pessoas que estão entrando no hype aí porque querem ganhar visualização, mas que no fundo deve chegar em casa e tá nem aí pra boneca. Eu acho que o ponto aqui, né, principal da gente trazer em relação ao bebê reborn, né, foi por isso que a gente fez esse comentário prévio e está trazendo agora, é porque o bebê reborn também pode ser um instrumento da mãe desenvolver o aspecto narcisista dela. De novo, estou falando da figura da mãe aqui. Eu acho que esse é o ponto, né, para o nosso tema de hoje. É como é que a mãe consegue desenvolver todo o processo narcísico dela, tendo um bebê que, vou falar da realidade aqui, o bebê não chora, não incomoda, não fica doente, não tem absolutamente nada disso. Então, todas essas características da mãe narcisista que a Fran trouxe aqui, ela pode desenvolver isso no máximo junto ao bebê reborn sem ter nenhum obstáculo, né? Acho que esse é o principal ponto. É porque eu sou a mãe perfeita de um bebê perfeito. Exatamente. Um bebê que eu moldo, que eu faço o que eu quiser com ele. Como eu falei no início do episódio, é um episódio polêmico, é um episódio polêmico que a gente pode polemizar ou não. A gente, claro, não polemizou aqui, mas claro também que vocês podem concordar ou discordar de tudo isso que a gente trouxe aqui. Não é verdade, Fran? Sim, acho que o assunto mãe é sempre muito delicado. Narcisismo também. Narcisismo também. Sim, e assim, às vezes pode soar frio algumas coisas, porque a psicanálise às vezes ela é um pouco fria em certos momentos, mas eu acho que só quem conviveu com uma pessoa narcisista, independente se é mãe, Sim. pai, irmão, amigo,
vai compreender como que essa pessoa pode ser tóxica na sua vida, né? E estabelecer limites é importante, independentemente com quem for, mesmo sendo uma mãe ou uma figura materna. Exato. Vamos encerrar? Bora. Pessoal, mais uma vez, obrigado por vocês estarem assistindo a gente, por vocês fazerem parte do nosso podcast. Se vocês gostam, se vocês gostaram desse episódio, se vocês gostam do nosso podcast, não esqueçam de compartilhar esse vídeo, falar com aqueles que ainda não estão nos seguindo para nos seguirem no YouTube, ativar as notificações e todas as terças-feiras, às 19 horas, a gente tem um episódio novo aqui para vocês. Não necessariamente os dois juntos no mesmo ambiente, mas sempre vai ter um episódio para vocês, tá bom? Esperamos vocês na próxima semana. Um abraço. Tchau. Tchau.